Muito boas-vindas, minha gente querida. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O título é Experiências Difíceis. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. A gente tem que se esforçar para compreender e ter fé em Deus, para acreditar que tudo é obra dele. Vamos então para o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, falando ainda sobre a alma. Kardec pergunta: alguns espíritos e antes deles alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Nas respostas anteriores, o Espírito de Verdade disse que alma é o espírito encarnado, né? É essa contradição que ele está dizendo. E o Espírito de Verdade responde: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Porque não se tem uma palavra para cada coisa. E Kardec vai explicar aqui na nota essa história. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Alguns chamam alma ao princípio da vida. Nessa acepção, pode-se com certeza dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia, de nenhum modo, exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. Nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diversas definições, os espíritos falaram de acordo com o modo pelo qual aplicam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, dando uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nós precisamos nos entender acerca das palavras. Tudo uma questão de semântica. E vamos então para o que é o Espiritismo, continuando com o diálogo de Kardec com o padre. E o padre, a respeito do inferno, ele diz assim: a Igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal, que não pode vir de Deus? E Kardec vai esclarecer. O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, mas sim os maus espíritos, que não valem mais do que aqueles e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz não serem eles seres à parte, criados para o mal
e perpetuamente votados a isso, espécie de párias da criação e algozes do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Nisso, o Espiritismo concorda com a Igreja Católica grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Note também que a palavra demônio não implica a ideia de mau espírito, que lhe é dada pela acepção moderna, porque a palavra daimonion, grega, significa gênio, inteligência. Seja como for, hoje ela exprime um espírito mau. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão está em saber se eles são os únicos que se comunicam, como afirma a Igreja, para motivar a proibição feita por ela de se comunicar com os espíritos. Aqui, nós invocamos o raciocínio e os fatos. Se os espíritos, quaisquer que sejam eles, se comunicam, não pode ser senão com a permissão de Deus. É possível que ele só o tivesse permitido aos maus? Como? Deixando a estes toda a liberdade de virem enganar os homens, Deus poderia impedir que os bons lhe viessem fazer um contrapeso, neutralizar suas doutrinas perniciosas? Crer que seja assim não seria pôr em dúvida seu poder e bondade e fazer de Satã um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os padres da Igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade das comunicações com o mundo invisível, e desse mundo não estão excluídos os bons. Por que, pois, havemos hoje de excluí-los? Além disso, a Igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, rejeita assim a ideia de só podermos entrar em relação com os maus espíritos. Seguramente, quando nos trabalhos obtidos só encontramos coisas boas, quando eles nos pregam a mais pura e sublime moral evangélica, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, quando nele se combate o mal, qualquer que seja o aspecto sobre que se mostre, será racional acreditar que o espírito maligno assim proceda? Não é bem evidente, né? Vamos então encerrar nossas leituras de hoje com o livro Perdão e Vida. É um livro de frases e a frase de hoje é de Meimei. É um livro também psicografado por Chico Xavier. Compadeça-se e auxilie sempre.